E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre as ações da Porto Seguro. No último vídeo, um inscrito comentou assim: pô, traz um vídeo aí sobre o Porto Seguro. Então a gente vai trazer aqui pra gente trocar essa ideia, principalmente porque a gente adora uma empresinha de um segmento perene, ou seja, sempre vai estar tendo essa recorrência aí, o que garante a continuidade da empresa e empresas sólidas com parceiros sólidos de mercado. Então a gente vai trocar essa ideia e claro que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimento, hein? Dá um like, se inscreve no canal, dá essa força aí pra gente e bora lá! Bom, galera, a Porto Seguro, como a gente já comentou, é de um dos segmentos mais interessantes que a gente acaba gostando para que você consiga ter ações de segmentos assim mais seguros, se é que a gente pode dizer isso, para que a gente consiga ao longo do tempo ir aumentando as nossas possibilidades de ganho e reduzindo as nossas perdas. Então, ela é uma das principais seguradoras de veículo em geral, né? E agora ela tá abrindo mais esse campo e oferecendo outros tipos de serviço. A gente já vai dar uma olhadinha aqui no próprio site dela, mas ela oferece diversos tipos de serviço, o que você gera uma fidelidade maior, porque aquele cliente que vem pelo seguro alto, ele já se fideliza pela prestação de serviço e ele acaba adquirindo outros produtos na plataforma. Então isso é interessante, porque às vezes você conquista um cliente por um determinado serviço e consegue vender outros tipos de serviço para ele. A Porto Seguro entra naquela linha, muita gente fala assim, pô, mas seguro de carro, tem muita gente que não quer mais carro e tudo mais, e aí não é tão perene assim e tudo mais. Bom, tem que pensar no seguinte, o veículo, eu acredito que assim a gente vai sempre utilizar. A única transição que poderia ocorrer é uma transição de posse para uma transição de locação. Então, de qualquer forma, a gente ainda iria ter essa necessidade de mobilidade veicular. Ou seja, mesmo que as pessoas parassem de adquirir veículos e começassem a alocar, alguém iria estar comprando esses veículos, faz sentido? Então, a Porto Seguro iria perder um pouco na prestação de serviço para a pessoa física e iria aumentar um pouco seu leque em prestação de serviço PJ, porque iria fazer seguros para Localiza, para Movida e outras locadoras. Então, assim, essa questão de perenidade, ela acaba ocorrendo, mesmo caso ocorra uma mudança de cultura de posse para alocação. Um outro ponto que tem relevância, sim, claro, é que o pessoal acaba falando assim, bom, mas Porto Seguro, apesar de ser de um segmento perene, assim, de seguradoras, a questão do seguro é mais uma questão de commodity, porque a pessoa geralmente cota com uma, duas, três, quatro, cinco seguradoras e acaba indo na mais barata. Eu concordo parcialmente. Por quê? Porque principalmente quem já teve um seguro e precisou de um sinistro, sabe que essa parte de burocracia também entra. Então, não chega a ser só de fato o quanto se paga em questão de custo, mas a questão de valor também que se gera. Então, a hora que você passa por esse processo, que você gera essa percepção de valor e você pensa assim, bom, essa seguradora aqui vai ser mais barata, mas talvez eu vou ter muita dor de cabeça. Ou o oposto, às vezes você já teve que utilizar uma seguradora que a pessoa que bateu em você, por exemplo, utilizava e gerou um maior transtorno para você ter o seu carro sendo arrumado ou esse serviço sendo prestado. Então você já pega e fala assim, bom, não tive uma boa experiência quando bateram em mim e eu tive que utilizar. Então talvez eu não quero gerar essa percepção para outra ponta. Então você acaba saindo um pouco desse descolamento de preço e você acaba cogitando essa questão do valor que a empresa gera. Então, na questão da Porto Seguro, por diversas pessoas que possuíram o serviço, geralmente as experiências são bem interessantes, as experiências como usuário, e também por pessoas que acabaram passando por esse processo, que a pessoa que acabou batendo nelas tinha o seguro da Porto Seguro, ela teve essa experiência muito mais atrativa. Então é nesse ponto que eu acredito que a seguradora Porto Seguro acaba se destacando na prestação de serviço. E quando a gente olha sobre a linha do tipo assim, bom, mas ela só presta serviço de seguro de carro? Não, quando a gente vem aqui na linha de seguros, ó, no próprio site da Porto Seguro, a gente vê que ela presta seguro auto, seguro moto, equipamentos portáteis, bike, residência, viagem, vida, previdência, celular. Quando a gente vem aqui na parte de banco, a gente vê que ela tem conta digital, cartão de crédito, financiamentos, consórcios, um monte de serviços sendo prestados. Quando a gente vem na parte de saúde, saúde ocupacional, saúde odontológico e na área de serviços, rastreador veicular para talvez aquele carro que a pessoa não quer colocar um seguro, ou devido ao ano do carro, ele talvez não tenha essa possibilidade, ele coloca um rastreador para que ele garanta que o seu bem não vai ser roubado e talvez ele tenha uma possibilidade de encontrar. Então ele tem diversos outros serviços aqui.
E entra naquela questão que a gente comentou de fazer um cross-sell, de conseguir vender serviços, fidelizar com uma ponta de seguros alto e, através dessa prestação de serviço atrativa, dessa geração de valor, você conseguir comercializar outros tipos de serviço com esse mesmo cliente e mantendo assim a continuidade dele dentro da própria plataforma. Beleza, careca. Então você falou de uma empresa sólida que oferece uma experiência para o usuário interessante, que está diversificando o seu leque na prestação de serviço. Mas e aí, será que ela consegue comercializar isso? Então eu trouxe vocês aqui no site da Porto, na parte do RI, Relacionamento com o Investidor, para mostrar uma coisa que eu acho extremamente interessante e não necessariamente as pessoas têm esse entendimento. Então, nessa linha daqui, a gente consegue ver aqui, ó, em 2009, a Porto Seguro e a Itaú Unibanco Holding celebram uma combinação de negócios envolvendo as operações de seguros residenciais e de automóveis, pela qual a Porto Seguro obteve o direito exclusivo para a oferta e distribuição de produtos de seguros residenciais e de automóveis nos canais de venda do Itaú. Ou seja, ela tem uma parceria sólida com o Itaú, que é a nossa principal instituição financeira. Ou seja, além de ter todo esse leque de serviços, com essa experiência de cliente, ela consegue utilizar de todos os canais de venda do Itaú para fazer essa distribuição desses serviços. Pô, careca, então o negócio tá ficando interessante, hein? E como é que tá essa questão financeira aí da empresa? Será que tá atrativo pra gente como investidor? Bom, meus queridos, agora a gente tá aqui no Status Invest. Se você ainda não utiliza, cogite utilizar, porque é uma ótima ferramenta para tu fazer suas pré-análises de investimento. Vamos dar uma olhada aqui na Porto Seguro, que a gente vai conseguir ver alguns indicadores dela, contábeis / financeiros, mas tudo isso daqui é histórico passado. É legal você ter em mente que não necessariamente o que a gente vê aqui é algo que vai se realizar. Ele pode se realizar de uma forma melhor, ou pior, ou igual, porque é um histórico passado, mas serve como um norte, beleza? Então a gente consegue visualizar aqui as ações dela. Se você tiver interesse de adquirir, é o ticker PSSA3. Se você for comprar no fracionário, é só pôr o Fzinho na frente se você for comprar entre 1 ou 99 unidades. A gente consegue ver que a máxima que elas já bateram foi de R$ 29,00, a mínima de R$ 17,58 e o preço atual dela está sendo trabalhado em 18,43, ou seja, está um pouco distante das máximas, mas isso não quer dizer que é um momento de compra ou de venda, é simplesmente para a gente ver como que foi a desvalorização ou valorização das ações ao longo do tempo. Aqui a gente consegue ver que, com base nesse valor de 18, a empresa apresentou um dividend yield de 7,68, que é atrativo. Já falei para vocês, não leva o hábito de comparar com a taxa Selic, beleza? Entende que isso aqui é renda variável, é mercado real, então isso daqui é uma rentabilidade atrativa, principalmente quando a gente considera empresas de segmentos perenes, segmentos sólidos, com parceiros sólidos, como eu falei para vocês na questão do Itaú, para fazer essa distribuição. Então é algo que ao longo do tempo tende a ter uma continuidade e um aumento nesses valores, mas claro que não necessariamente vão ocorrer, porque renda variável varia e pode ocorrer totalmente o oposto. Mas é um dividend yield extremamente interessante, principalmente se você for pensar nessa questão de continuidade da empresa e aumentos ao longo do tempo. Quando a gente chega aqui nos indicadores, o preço-lucro da empresa, que seria o quê? O quanto de tempo que esse lucro da empresa, caso fosse distribuído 100% em sua totalidade, ele retornaria esse capital investido. Seria em 8 anos. O que também é atrativo, independente dela distribuir 100% ou não, 8 anos é um espaço de tempo bem curto se a gente for analisar por essas questões de solidez, parceiros sólidos e toda essa questão de experiência como cliente e tudo mais. Então também seria uma métrica. Se a gente for olhar ela, a gente consegue ver que essa métrica ela já foi trabalhada em valores maiores ao longo do tempo. A questão de dívida da empresa, a gente não vai conseguir visualizar tão bem, porque a dívida aqui ela parece uma dívida negativa, ou que diria que ela tem muito mais caixa, muito mais dinheiro em caixa, na conta corrente, em aplicações e tudo mais do que dívida. Mas isso daqui é o seguinte, não necessariamente porque ela tem esse capital dentro da empresa, é um capital da empresa. Por quê? Porque ela, por ser uma seguradora, ela recebe antecipadamente. E caso ocorra algum sinistro, ela vai lá e exerce a prestação de serviço. Caso não ocorra, ela tem esse lucro. Então ela tem um dinheiro antecipado que acaba ficando nesse caixa com ela, então não necessariamente é um caixa da empresa, porque ele pode vir a ser utilizado em algum momento com algumas sinistralidades do futuro, tá? Mas é uma empresa que aparentemente não tem uma dívida complexa. Quando a gente desce aqui na parte do payout, ou seja, o que é o payout? É aquela parte do lucro que ela é distribuída para o acionista. A gente consegue ver aqui em diversos períodos, ela ficou na casa de 40,
Se a gente for pegar uma média, 40%, aqui a gente já vê que subiu um pouquinho o payout para 50%, depois caiu. Então, assim, eu acredito que é uma empresa que, quando você for investir nela, muito provavelmente ela vai manter essa casa de payout de 40% a 50%, o que é atrativo para quem quer receber dividendos ao longo do tempo, que ela vai estar distribuindo um pouco mais da parte do lucro dela. Aí você pode falar assim, pô, careca, mas será que esse negócio aí, o lucro dela tá crescente? Como que será que tá? Quando a gente olha aqui na questão da DRE, a gente consegue ver que ela conseguiu fazer um aumento de receita ao longo do tempo e ela fez também um aumento de lucratividade. Aí você pode falar assim, nossa, mas esse processo de fechamento que a gente passou não foi complexo? Se a gente olhar aqui em 2019, ela teve uma receita de 18 bi, com um lucro de 1,380 bi. Quando a gente vem em 2020, que a gente passou por todo esse processo de fechamento, a receita dela praticamente se manteve e o lucro aumentou, teve um aumento de 300 milhões mais ou menos em lucro. Aí você pode falar, mas como, careca, se a gente ficou fechado? Bom, eu não sei você, mas eu tive que, por mais que tivesse todo esse processo de fechamento, eu tive que manter o seguro do meu carro. E é normal, por quê? Porque você ainda está exposto a riscos de assalto, de batida em algum momento. E o porquê que poderia tecnicamente aumentar o lucro aqui? Como teve essa questão de fechamento, reclusões, menos pessoas estavam se locomovendo, talvez menos sinistros foram ativados, a empresa teve uma lucratividade com esse processo. Então, nos próximos anos, a gente já consegue ver que aqui em 2021, ela teve um aumento de receita de praticamente 3 bi referente ao passado, porém com um lucro inferior a 2020. Aí você pode falar, pô, então a empresa ela ganhou receita, mas perdeu eficiência. Não necessariamente, porque você tem que pensar que você está comparando com um ano atípico, onde as pessoas tecnicamente mantiveram seus seguros, porém andaram menos com o carro. Então aí elas ativaram menos sinistros, porque elas acabaram tendo menos batidas ou menos roubos, furtos, etc. Então você tem que levar sobre essa percepção. Se você compara com outros períodos, a gente já consegue ver que aqui teve um aumento. Aqui com 18 bi de receita, um lucro de 1,3. E aqui a gente teve um aumento na receita e na lucratividade. Ou seja, a Porto Seguro é uma empresa forte no segmento automotivo. Está tendo um aumento de outras prestações de serviço que, ao longo do tempo, devido a essa prestação de serviço com excelência, ela fideliza os clientes, oferece outros serviços na plataforma, esse cliente acaba ficando aqui dentro da plataforma e adquirindo diversos tipos de serviço. Possui um parceiro extremamente sólido, que é o Banco Itaú, que auxilia ela nessa distribuição de serviços, então todos os canais de venda acabam fazendo essa distribuição, o que traz muita tração para a empresa. A gente já conseguiu ver que ela é uma empresa sólida, que ela tem indicadores atrativos, tanto pagamento de dividendos quanto de PL. A gente já viu que ela tem um crescimento de receita. E sim, a gente poderia esperar que talvez as lucratividades tivessem uma distorção, principalmente quando comparadas com 2020, mas é normal, como eu falei para vocês, as pessoas mantiveram os seguros e andaram menos, então efetuaram menos sinistros. Mas é uma empresa de segmento perene, que as pessoas vão continuar, todo mundo acaba continuando tendo um seguro automotivo, um seguro residencial, seguro de saúde e tudo mais. Então é uma empresa sólida, com parceiros sólidos em um segmento extremamente interessante. Claro, nada do que for dito aqui é uma recomendação de investimento, porque você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar, porque no fim do dia o lucro ou prejuízo é inteiramente seu. Se você curtiu esse vídeo, se você tem alguma sugestão de outras empresas pra gente tá fazendo vídeo aqui trazendo para vocês, deixa aqui nos comentários, dá o like, se inscreve no canal e compartilha com o coleguinha. Valeu!